E aí, galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí, mais uma vez os três mosqueteiros do Boteco reunidos aí. Vamos gravar mais um vídeo aí até que enfim, depois de alguns vídeos que eu gravei individualmente para... acho que vocês não devem ter gostado muito, porque eu falando sozinho acho que não tem muita graça. Eu fico até meio tímido nos vídeos. Agora quando eu tô com os mosqueteiros aqui, o papo rola mais legal. E é bom que a gente complementa as ideias dos outros e vai sair um vídeo interessante. Acho que hoje a proposta é a gente falar um pouco sobre um vídeo que saiu no canal do YouTube Spotnix, um canal que tem uma orientação política mais à direita, eu diria, e teve a participação do nosso ilustre antropólogo, cientista social Vinícius Rodrigues, onde ele foi convidado para fazer um debate de rua ali nas manifestações que rolaram há 2 semanas atrás, né? Cerca de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, né? Mais ou menos. Nas manifestações da direita que rolaram, nas manifestações da galera com as camisetas da CBF. E aí o Vini foi lá e encampou esse desafio de falar sobre uma questão que é espinhosa aí para esse pessoal que não aceita muito essa questão, tem uma dificuldade em entender alguns desses conceitos, e a gente queria debater um pouco sobre isso, que é a questão do homem ser privilegiado na sociedade. Mas antes da gente entrar de fato nas conversas, a gente queria falar que a iniciativa do Spotnix é legal, né? Fala Sim. Aí um pouco, Vini. Bom, o pessoal do Spotnix entrou em contato comigo algumas semanas antes de gravarmos o vídeo. Tivemos ali uma negociação rápida em relação ao tema, qual tema que seria melhor a gente abordar, qual tema que seria mais confortável para mim também. E eles acabaram decidindo por esse tema sobre masculinidades, né? Dentro desse escopo de masculinidades, que é o privilégio masculino na nossa sociedade. E a proposta era que eu fosse um provocador. Então eu fico ali sentado na Avenida Paulista no dia da manifestação e provoco as pessoas que sentam lá para conversar comigo, perguntando para elas se elas concordam. Quer dizer, na verdade, elas tinham que mudar a minha opinião sobre o fato de eu acreditar que os homens têm privilégio na nossa sociedade. Então elas tinham que usar os argumentos para mudar minha opinião, e aí a gente ia conversando a partir daí. É interessante apontar que o meu papel era muito mais de provocador, não de debatedor. Então as pessoas elas estão numa lógica atualmente que é uma lógica do debate, onde sempre tem uma competição, que é uma lógica até estrutural do sistema e da sociedade que a gente vive, que é extremamente competitiva. Mas ali a ideia não é que fosse uma competição de fato, mas que fosse uma troca de ideias nas quais ambos os argumentos eram colocados. Foi interessante participar, apesar de nós estarmos num espectro político totalmente diferente, diria até opostos em alguns sentidos. O pessoal do Spotnix foi bem respeitoso na abordagem e na condução do quadro. Então isso é bem legal e de fato propiciou um espaço de debate para que a gravação pudesse ser feita. Mas, entretanto, como nem tudo é flores, há também espinhos, a edição que eles fizeram é, de certo modo, tendenciosa. Eu até entendo, porque eles têm um viés político e econômico e de modo de vida, para além de tudo, que é liberal, né? E eles pincelaram mais argumentos que estivessem de acordo, acredito eu, que com o ponto de vista deles, com a perspectiva deles. A duração do vídeo foi de 3 horas, né? A duração da gravação, desculpe, foi de 3 horas a duração da gravação, e o vídeo disponibilizado tem mais ou menos aí 20 minutos. Então vocês precisam entender também que existe um corte, existe uma edição naquilo que é disponibilizado para as pessoas que estão assistindo. Durante esses 20 minutos aí, nos quais o vídeo foi editado e estão disponíveis ali no YouTube, é bem possível perceber que a voz dos participantes ela aparece mais vezes, né? Os participantes que estão ali sentados dialogando comigo, eles aparecem mais do que os questionamentos que eu faço. Basicamente, se eu não me engano, eu apareço no vídeo acho que 3 vezes.
3 ou 4 vezes fazendo um ou outro apontamento ou disparando a pergunta. Mas as respostas que eu dou, e mesmo algumas respostas dos participantes, elas foram cortadas, dados os limites de tempo aí que o pessoal do Spotnix escolheu. Então, é importante todo mundo pensar nisso, que é até para a gente aprender a consumir informação, né? Quando você consome um vídeo, você amiguinho que acredita na imagem a partir da sua perspectiva de que aquilo que está na imagem é real, saiba que a realidade ela tem recortes, ela tem edição, né? Ela é muito mais profunda do que aquilo que você vê na superfície. Eu acho que essa é a grande questão do YouTube hoje em dia, né? A gente, não só do YouTube, mas acho que muito da TV também, e vem perpassando por todo esse debate que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Que a gente foi levado a acreditar que o que a gente vê enquanto imagem é verdade. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma escolha para ser feito daquela forma, é uma escolha de edição, é uma escolha do que mostrar, é uma escolha de como mostrar. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado de entender onde é que a gente está consumindo essa informação, para entender qual é a linha editorial ou a que se propõe aquele canal, para saber cotejar e ver do que ele está falando e como ele está falando, porque mesmos temas podem ser tratados de formas diferentes, por viés e por olhares diferentes. Tem o seu valor, claro, porque ali tem informação, mas tem também uma tentativa de entregar ou de vender uma visão, uma linha de raciocínio que está bem estampada quando você tem a edição e você tem a escolha do que vai ser colocado para o consumidor ouvir, né? Para o consumidor ver. E até a partir do que o Vini trouxe pra gente de bastidores, ele contando como foram todas as conversas, tudo que ele retornava enquanto conversa, e aí vendo o vídeo depois, você consegue ter essa visão muito clara, né? Que existe uma linha, existe uma escolha e que não necessariamente seria feita da mesma forma, por exemplo, se o Vini fosse fazer a edição do vídeo. Inclusive eu até brinquei conversando com um amigo que eu ia pedir material bruto para eles, para eu fazer minha própria edição. Né? Porque aí se eu faço a minha própria edição, eu dou uma outra narrativa com certeza. Pro vídeo, né? E além disso, é pensar também que aparecem acho que 3 ou 4 pessoas no vídeo, mas foram mais pessoas que pararam para dialogar, inclusive pessoas que concordavam com a minha perspectiva de que homens são privilegiados. Essas pessoas elas não aparecem no vídeo. Ou seja, por mais que eu entenda essas pessoas não aparecerem, porque a proposta era dialogar com o diferente, né, com aquele que discorda, ao mesmo tempo, se você quer construir uma narrativa mais parcial ou mais perto de uma parcialidade, você coloca discursos múltiplos ali, né? Você coloca vários discursos se sobrepondo para que depois você consiga construir uma narrativa que seja menos tendenciosa. A narrativa que eles construíram no Spotnix, que o pessoal do Spotnix construiu, ele é bem tendenciosa. E é claro que isso não é um privilégio da direita. Não. Né? Isso não existe. Todos os espectros políticos, ou todos os formadores de opiniões, eles tentam convencer e vender a opinião deles, não importa qual seja ela. E aí, é só essa questão, né, de muita gente do jornalismo se vende dizendo ser totalmente imparcial. Isso não existe, a gente sabe que a humanidade é impossível ser imparcial. Na verdade, o que você faz é você tentar reduzir o máximo possível a sua parcialidade para trazer o máximo de imparcialidade possível, mas ela nunca é 100%. Eu acho que, assim, só para a gente não se estender muito nessa questão, eu acho que a iniciativa é interessante, existem outros canais fazendo isso também, acho que o Quebrando o Tabu também está fazendo vídeos desse tipo, e tem outros canais fazendo esse tipo de vídeo. Eu acho interessante porque está levando a informação. O que precisa ficar claro para você que está assistindo a gente aqui no YouTube e assistindo eles ou Quebrando o Tabu, é que a informação ela sempre vai chegar para você com um viés. Se você quer se aprofundar de verdade nesse tema, vai ler, vai estudar, faz um curso, faz uma pós-graduação, faz um mestrado. Se você não tem faculdade, vai estudar, vai fazer uma faculdade e tem que se aprofundar pelos meios acadêmicos, que normalmente são os meios mais, vamos dizer, confiáveis para você chegar num determinado nível de conhecimento sobre qualquer tema, né? Procure a informação através dos dois pontos de vista ideológicos. Nunca fique apenas dentro da sua bolha, né? Tenta sempre fugir dessa bolha. Isso, tenta sempre expandir. Por isso que eu acho que essa é uma oportunidade interessante que a gente tem, de trazer o lado do Vini agora
sobre o vídeo que foi divulgado aí pelo Spotnix e que a gente agradece por eles terem convidado o Vini para participar. E aí a gente queria falar, então, são muitos temas debatidos lá, mas a gente vai levantar apenas alguns, até para também não ficar muito longo. E o primeiro que a gente queria trazer é essa ideia de cultura, né? Porque em muitos momentos o Vini argumenta que existe uma cultura que permeia a sociedade e a gente sentiu que as pessoas ali debatendo, elas faltava talvez um conhecimento do conceito, da ideia do que é cultura. Elas acabavam não conseguindo entrar nesse assunto e debater dentro desse assunto. E aí o Vini, que é o antropólogo, pode nos explicar o que é cultura. Explicar o que é cultura é muito difícil, porque mesmo na antropologia e dentro das ciências sociais a gente tem diversos múltiplos, né? Conceitos, diversas leituras do que a gente entende como cultura. E que está sempre mudando, né? Porque o conhecimento é isso, ele está sempre em mutação. Então, eu acho que o que me chama mais atenção é que, para além desse desconhecimento básico de um conceito de cultura, mesmo que seja um conceito um pouco mais rasteiro, digamos assim, que a gente poderia traduzir como cultura, é a produção simbólica dos homens em sociedade e as suas relações, né? Como que eles produzem esse mundo simbolicamente, dadas as suas relações. Então, a gente está produzindo significados para as nossas ações o tempo inteiro através da cultura. O simples fato da gente estar vivendo em sociedade, toda a forma que a gente age e produz, seja conhecimento, seja informação, seja arte, tudo isso compõe essa ideia do tecido cultural. Exatamente, desde da nossa culinária, do que as nossas mães, nossos pais, nossos avós cozinham nos quintais, nas cozinhas de casa, até a nossa produção teatral, até a forma como nós nos relacionamos, namoramos ou não namoramos, enfim, tudo isso é parte dessa produção simbólica dos homens vivendo em sociedade, né? Dos seres humanos, homens e mulheres, tem que tirar o gênero, né? Homens e mulheres vivendo em sociedade. O que me espantou mais, na verdade não me espantou, porque se tratando do contexto de onde a gente vive, do Ocidente, é normal que as pessoas pensem assim, mas aparecia latente, aparecia de forma muito forte essa ideia de uma cisão muito marcada entre cultura e natureza, né? Inclusive, nesse debate eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Cogos, que até então eu não sabia quem era, e que eu descobri aí que é um dos grandes líderes intelectuais aí do pensamento de direita e do pensamento anarcocapitalista. E ele mesmo é um que cita a ideia de natureza, e essa natureza enquanto essência, né? Ele é visivelmente um essencialista. O que isso quer dizer? Ele acredita que nós, seres humanos, temos uma essência que é inata, e a partir dessa essência que é inata, nós desenvolvemos tanto a nossa ideia de humanidade quanto as nossas relações, e a partir daí a gente constrói a sociedade. Ele usa muito essa ideia da natureza, qual que é a natureza do homem, qual que é a natureza da mulher, né? Sim. Então ele é um essencialista e ele já faz essa oposição que é do Ocidente, né? Ela começa com Platão, né? Platão já faz essa oposição que é natureza, cultura, corpo, mente, razão, emoção, e isso vai se desenvolvendo durante a história filosófica, mesmo antropológica, mesmo sociológica, histórica do Ocidente até os dias de hoje. Então isso está impregnado na nossa forma de entender o mundo. Só que essa cisão entre natureza e cultura, na verdade, ela não existe. A antropologia contemporânea, né, hoje, eu posso citar um autor aqui que depois a gente deixa lá nos links para o pessoal ler, que é o Tim Ingold. Ele é um dos que mais faz a crítica a essa cisão entre natureza e cultura. Porque aí a gente entende a natureza como a gênese do que é a forma do homem ou da mulher, do ser humano, estar no mundo. Quando, na verdade, natureza e cultura estão imbricados, eles não estão separados. Fazem parte de um mesmo processo de construção de humanidade, de construção de sociedade. Complementando um pouco disso que o Vini falou sobre essa questão cultural, eu acho que como uma pessoa que vem da história, né, de ter uma formação mais de historiador, eu acho que a história ela mostra pra gente que a história do Ocidente ela foi sendo construída muito a partir do cristianismo. Então você vê na visão do rapaz lá do Paulo Cogos que ele tem essa coisa da ontologia cristã muito presente
na maneira como ele enxerga e interpreta o mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que o mundo é muito mais complexo do que só a maneira como o cristianismo vê o mundo, ou só a maneira como os teóricos cristãos enxergaram o mundo, né? Como Santo Agostinho, por exemplo, né? Sim. Existe uma complexidade muito maior que até o Vini, como cientista social, tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Eu acho que essa própria ideia do dualismo, né? Esse dualismo é muito cristão. Tem um momento do debate em que a gente chega, né? Porque ele traz uma coisa de uma ontologia. E quando ele estava falando de ontologia, para quem não sabe, ontologia da filosofia, de forma bem grosseira, é o estudo do ser. O ser entendido mais ou menos como uma essência, o ser em si, né? E eu sei, depois que ele fez um outro vídeo, resposta tal, porque ele achou que não tinha sido contemplado com o vídeo do Spotniks. Até ele achou que a edição não foi... Até ele achou. Foi suficientemente boa. Imagine eu. Imagine eu que falo, sei lá, 5 minutos. Que eles traz o Husserl, né, que é um dos expoentes máximos aí da fenomenologia, dos estudos ontológicos e tal. E o Husserl é né? Depois do Husserl a gente tem o Heidegger, o Merleau-Ponty, o próprio Sartre, que vão beber... Não, eles vão beber na teoria do Husserl para depois até fazer críticas a ela. Então, por exemplo, essa ideia mesmo ontológica, né, quando eu não sou uma pessoa que pensa na ontologia, né, não sou um fenomenologista, mas essa ideia mesmo da ontologia enquanto o ser em si mesmo, para mim já é muito complicada. Imagine uma ideia da ontologia definida a partir de Deus. Porque tem uma hora que eu pergunto para ele fala que é o plano de Deus. O plano de Deus. Né? A desigualdade entre os homens e as mulheres... Ou as coisas como elas são. Ou as coisas como elas são. Né? A desigualdade entre os homens e as mulheres é parte do plano de Deus. Porque aí não é a diferença. Porque tem muita essa confusão também. Toda hora eu tô pautando a diferença e a diferença é boa. Inclusive eu falo isso no vídeo do Spotniks. A diferença é boa. O problema é que a diferença é traduzida pra gente em relações de gênero como desigualdade. Sim. Só que na concepção dele isso é um plano de Deus, porque os homens são diferentes, a partir daí são desiguais porque é o plano de Deus, é a ontologia divina, é o ser, né, o ser que Deus imaginou se concretizando na realidade. Então é bem complexa e muito cristã mesmo essa ideia. E quem não permite que o mundo seja regulado é a intervenção do Estado no mercado. É a intervenção do Estado no mercado. Na concepção do Paulo. Na concepção dele, né? Lógico. Que a questão de, por exemplo, de você ter diferenças na questão do mercado de trabalho entre homens e mulheres é porque existe intervenção estatal, porque se não existisse intervenção estatal, o mercado regularia e essas diferenças não existiriam. Né? Esse é um argumento liberal que sempre me deixa também um pouco surpreso, né? Porque sempre quando eles falam de uma autorregulação do mercado, primeiro se eu fosse puxar, aí vocês vão me ajudar historiadores, né? Se eu fosse puxar por exemplos históricos, em qual momento na história do Ocidente, né? Porque a gente está no Ocidente, somos ocidentalizados, sim, claro, o mercado se autorregulou, para fora da teoria. Desde Adam Smith, com a mão invisível do mercado e tal, sim, os liberais têm essa ideia de que o mercado vai se autorregular e vai regular a sociedade e vai revelar a natureza real das coisas, né? Só que se você pedir uma prova material, ou seja, a gente partir para um materialismo histórico e pedir uma prova de onde isso ocorreu, não existe. Não existe. Toda vez que o capitalismo entra em crise, quem resgata é o Estado. Quem resgata é o Estado. Então o próprio capitalismo necessita do Estado para sua sobrevivência. Né? Eu acho que essa utopia liberal do mercado que autorregula e que mostra a real natureza das relações a partir do mercado, ela é mais utópica do que a Revolução Comunista que de fato se concretizou. Com seus acertos e erros, a gente tem exemplos até para poder criticar. Agora, esse liberalismo extremo ou esse anarcocapitalismo é uma utopia quase irrealizável, porque nem o capitalismo se sustenta sem o Estado. Porque se a gente pensa nas teorias do anarquismo, que é onde o anarcocapitalismo bebe um pouco ali, só que sem deixar de lado o capitalismo, né? A gente sabe que é super complexo, assim como o comunismo. Como que você implanta o comunismo hoje numa sociedade global extremamente capitalista? Essa galera que ainda acredita na Revolução Comunista, essa galera
não está entendendo o mundo que elas vivem. E também quem acredita no anarcocapitalismo entende menos ainda. Porque as duas ideologias estão ali bem complexas, estão indo para extremos complexos aí. E aí quando você transfere todo esse pensamento para as relações de gênero, que era o que estava colocado lá no vídeo do Spotniks, né, que era o tema principal, é imaginar que vários argumentos que eles dão, por exemplo, de que uma mulher extremamente capacitada, ela conseguirá alcançar um cargo de comando ou um salário igualitário com os homens. Só que eu dei vários dados para ele mostrando que as mulheres, teoricamente, são mais capacitadas, porque o nível de formação delas é maior. Elas estudam mais. Elas estudam mais, isso é estatístico. Aí algumas pessoas podem dizer, eu não acredito em estatística, eu não acredito em pesquisa, mas aí, me desculpe. Aí já fica está difícil partindo... né? Se a pessoa fala que não acredita em pesquisa, estatística, já está fugindo um pouco do debate da Se racionalidade, né? Se você não tem uma base comum para poder ter uma discussão, não existe discussão, né? Sim. Se a estatística e a pesquisa, que é onde a gente utiliza de ferramenta para ler o mundo, ela não é real, ela não existe, como é que você vai discutir o mundo? É uma Você coisa discute o mundo a partir da sua experiência, do que você vê, mas o que você vê é muito pequeno, né? O seu universo é muito pequeno de alcance, então como é que discute? E outra, a sociedade ela é muito maior do que a sua experiência individual no mundo, né? Você estar no mundo é uma coisa, você estar no mundo com milhões de pessoas é outra, ou seja, o coletivo é muito maior do que o individual, né? Que é um outro problema que aparece em alguns momentos ali no vídeo, né? Que as pessoas elas acabam trazendo argumentos do ponto de vista individual, né? Sim. Trazendo a experiência individual, às vezes, de sucesso delas como uma justificativa para justificar os argumentos que elas estão defendendo para aplicação em sociedade. Sim. Enquanto, no momento que você tem que parar e pensar, pera, mas eu estou nessa situação, por quê? Qual é o meu... E aí entra, qual é o meu privilégio para ter alcançado essa situação? Sim. Porque a gente não parte todo mundo do mesmo lugar. Um homem branco, heterossexual, classe média alta, ele não parte do mesmo lugar de uma mulher negra, lésbica da periferia. São espaços totalmente diferentes. Sim. Com certeza. E isso que é de fato interessante, né? Como as pessoas elas entendem o mundo e também é compreensível, mas elas entendem o mundo a partir de si mesmas. Elas não entendem o mundo a partir delas inseridas numa estrutura social. Sim. Essa ideia de estrutura, teve uma outra participante, que foi uma das poucas mulheres que sentou para dialogar, e ela dava vários exemplos, todos os exemplos partiam dela. Eu. Teve uma hora que eu até falei no final para ela, eu falei, todos os exemplos partiram de você, e você nunca pensa na estrutura. Ou seja, você se vê como o centro do mundo e você se vê como a grande estrutura que gere as relações sociais e você, né, você não se vê como parte de uma estrutura que é muito maior que você e que tem relações muito mais complexas que você. Acho que existe uma dificuldade de elaboração do ponto de vista de você tentar, não sei se a palavra é se colocar no lugar do outro, mas é entender que a sua experiência ela não é única e parâmetro para as outras, para o resto do mundo, para a sociedade, para as outras pessoas. Que existem múltiplas experiências. E aí é onde entra a pesquisa, inclusive, né? A pesquisa, a estatística, ela vai tentar nivelar isso para tentar alcançar o meio termo. Tem uma ideia que era muito recorrente nas falas dos participantes, que é essa ideia mais biologizante da posição masculina e feminina no mundo, que é definida através da biologia, ou seja, se você nasceu homem, você tem uma posição, se você nasceu mulher, você tem uma posição, e isso é dado como algo natural, né? Então eu fiquei pensando até simbolicamente que é isso, a mulher, por ter a possibilidade de gerir um filho, de parir, então a posição dela natural já é ser mãe. O homem, como ele não pode gerir o filho, ele não pode parir, o que ele faz? Mesmo na relação sexual para poder, né, trazer a gravidez à cena, ele é o provedor, ele provém a parte dele que é o sêmen. Então o homem ele já assume essa ideia de provedor, né, esse lugar de provedor na sociedade. Então para eles é natural que a mulher deva de fato assumir os lugares que são relacionados à emoção, ou seja, o lugar do cuidado, o lugar da pessoalidade, de lidar com as pessoas, enquanto o homem como provedor, ele assume o lugar da ciência e da razão. Ele está separado da mulher, ele está num outro campo. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é mais uma
construção social do que uma verdade. Eu acho muito doido isso, porque toda essa teoria que defende a posição do homem e da mulher, ela vem sido escrita ao longo do tempo por homens. Por homens. Sim, Então como claro. é que... Porque, sei lá, a primeira coisa que a gente aprende quando você vai fazer um curso de história é criticar a fonte, entender qual é a sua fonte, qual é o interesse da sua fonte. Se você está lendo uma teoria que defende que o homem tem uma determinada posição social e essa teoria é escrita por um homem, você no mínimo tem que desconfiar. Falar, por que esse cara está falando que ele tem essa posição? E acho que é isso que a galera assume o negócio de tá escrito por alguém que foi aceito como uma pessoa inteligente e tal, então é verdade. Não importa muito se ele tinha ou não, porque ele não tem nenhum interesse escuso. A pessoa que produz conhecimento não tem nenhum interesse. E a gente sabe que não existe isso. Tudo que você produz é permeado pelos seus próprios interesses. Nós somos seres humanos têm sentimentos, têm vontades, têm desejos e têm interesses. Então, essa visão de mundo bipartida, naturalista e essencialista de que o homem está de um lado, a mulher está do outro, ambos têm uma essência imutável, por ela ser produzida por homens, ela só interessa aos homens, e é por isso que eles até hoje, somos nós também, somos homens, claro, estão em quase todos os lugares de regulamentação de poder na sociedade, político, social, cultural, etc, etc. Militar, científico. Sim. Tem um estudo bem interessante sobre os primatas, que depois a gente pode deixar nos links aí, que é uma primatóloga que vai fazer uma pesquisa e vai criticar os primatólogas anteriores a ela, justamente porque eles eram todos homens e eles atribuíam características masculinas às relações entre os primatas. E aí quando ela vai ver essas relações em campo, ela vê que a leitura que ela faz é totalmente outra, justamente por ela ser uma mulher. Isso é muito importante. Ou seja, a leitura dos primatólogos antigos é uma leitura machista da própria vida animal dos primatas. Ele transpõe a vida do ser humano em sociedade, das relações de gênero entre homem e mulher em sociedade para os primatas. E é claro que a gente não podia esperar que essas pessoas que estavam fazendo essas pesquisas, esses estudos anteriormente, tivessem a capacidade de raciocínio, de pensar a sociedade da forma como a gente pensa. Seria um anacronismo. Eu não posso esperar que um cara do século XVIII pense como um cara do século XXI. Mas, ao momento que a gente chega ao século XXI, que a gente tem toda uma evolução de conhecimento, de pessoas lendo e relendo, criticando e puxando outros conhecimentos, a gente continuar se apegando de forma imutável a um conhecimento produzido há 2, 3 séculos atrás, sem sequer questionar se aquilo está correto ou não, isso é bem complicado, porque você está abrindo mão da ideia de produção de conhecimento de fato. Né? Você está se prendendo a um conhecimento cristalizado que, por que não pode ser superado? A gente na ciência, que essa galera tanto adora, ela é basicamente feita dessa forma. Você apresenta uma hipótese, você testa a hipótese, se ela deu errado, você volta e apresenta outra, se ela deu certo, você continua. Aprendeu mais um pouquinho? Apresenta outra hipótese, que pode muito bem refutar a anterior. Ciência é produzida dessa forma, conhecimento é produzido dessa forma. Então, por que a gente está se apegando a uma coisa que está ficando ultrapassada? Porque a gente não quer largar o nosso lugar de privilégio. Exatamente. Com certeza. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode comentar, assim, pra gente meio que pra ir pros finalmente do vídeo já, é sobre uma coisa que chamou um pouco a minha atenção, e chamou a atenção do Vini também, do Laerte, é que a questão do machismo para algumas dessas pessoas, inclusive eu acho que talvez para o Paulo Cogos, que ficou um pouco mais explícito na fala dele, é que eles não entendem o machismo como algo estrutural da cultura do ser humano, da vida em sociedade. Eles não entendem o machismo como algo estrutural. Porque quando ele fala que a questão dos homens e mulheres no mercado de trabalho, se não houvesse a intervenção do Estado, o próprio mercado regularia essa questão, ou seja, não existiria distinção entre homens e mulheres no mercado. Eu acho que fica um pouco explícito essa questão dele não entender o machismo como algo estrutural, dele entender o mercado como algo divino. O mercado é Deus. E que vai regular essas questões de maneira livre e solta. É só deixar o mercado atuar que o mercado regularia isso.
Como se o mercado não fosse Uma obra composto de pessoas. Sim, e uma obra humana. E é isso, mas aí eu trago de novo a leitura simbólica, que é bem isso que o Barba está trazendo. Que é do mesmo jeito que para a cosmologia cristã, quem regula o mundo é a vontade de Deus, para a cosmologia anarco-liberal ou extremamente liberal, eu me recuso a chamar esses caras de anarco, mas tudo bem. Para essa ideologia de liberalismo extremo, quem regula as relações humanas de forma natural ao mercado. Então é muito evidente como simbolicamente eles associam Deus ao mercado. Deus é o próprio mercado, né? E aí é como se esse Deus não tivesse interesses. Sim. Se o próprio Deus da Bíblia tem interesses, imagina o mercado composto por pessoas. Sim. Que são altamente falíveis e preocupadas com questões... E pensar que assim, antes de mais coletivas. nada, o mercado é competição. Com certeza. O mercado se caracteriza por competição, né? Numa competição, os seus interesses estão envolvidos. Em uma sociedade que é fundada em toda uma falocracia, né? Em todo um pensamento masculino, quais interesses vão estar colocados no mercado? Até pensando que o mercado geralmente, se a gente pensar contemporaneamente, o mercado é composto de quê? De grandes empresas, grandes corporações. Aí você pega os CEOs dessas corporações, os líderes dessas corporações são majoritariamente homens. Os coaches, que agora é moda, São que estão falando para essa galera. Aí das duas uma, ou você assume em honestidade intelectual que você acha que as mulheres são inferiores e por isso elas não estão nesses lugares de comando, tendo em vista que elas conseguem formações melhores e ainda assim não conseguem os mesmos lugares na política. Eu dei vários exemplos no vídeo. Se o pessoal do Spotnix quiser, eles podem mandar o vídeo para mim na íntegra que eu vou fazer a minha edição. Mas é isso, ou eles assumem de fato que eles acreditam que por essa leitura de mundo essencialista, cristã, né, e biologizante, as mulheres são inferiores, ou o argumento que eles colocam é totalmente ineficaz. Porque as mulheres, na nossa sociedade hoje, em termos intelectuais, em termos culturais, elas têm muito mais formação, muito mais capacidade de estarem gerindo a sociedade, seja o mercado, seja a política, seja a cultura, do que os homens, porque a formação delas é melhor. Então, mesmo para esse mercado divino deles que se autorregula e que se de fato você for o profissional mais capacitado, você chega aos lugares de liderança, o que falta para as mulheres então? Por que elas não chegam? Essa é a grande pergunta. O que impede elas chegarem? E aí entra naquilo que você falou do machismo enquanto individualidade, não enquanto estrutura. Sim, machismo enquanto individualidade. Ou seja, tipo, por exemplo, uma coisa que vocês conversaram no vídeo, que é sobre tipo, o empresário não contrata a mulher porque a mulher tem privilégios, ou seja, a mulher engravida, a mulher precisa de licença maternidade, a mulher isso. E quando um cara que trabalha, ele se machuca, sofre um acidente, ele fica 14 dias afastado, com a empresa pagando, quando bate os 15 dias, quem que paga esse cara? O Estado, não é o empresário. Quem está bancando esse cara é o Estado. Ou seja, por que esse cara não é o problema? Por que então os empresários não assumem essa questão do custo do trabalhador e permite que o Estado assuma isso? Uhum. Se o Estado é tão ruim, tão perverso, por que o empresariado não assume então que eles têm que pagar esse trabalhador machucado ao invés do Estado assumir essa bronca? E essa ideia do privilégio que a mulher teria de ficar em casa 4 meses para cuidar do filho, ela já é uma estrutura machista. Capitalista, ela está produzindo mão de obra para o futuro. Mas ela já gerando uma nova criança. O machismo é, antes de tudo, gestão da reprodução. Com certeza. Mas ela já é uma visão de mundo machista a partir do momento que ele assume que a mulher ela tem que assumir a criação da criança de forma presencial e próxima, enquanto o pai seria o provedor que vai trabalhar. Por que então eles não dividem de forma igualitária o pai e a mãe tiram a licença de 4 meses? Sabe o que é interessante isso que você está dizendo? Teve um rapaz que ele aparece muito pouco, ele aparece uma vez. Depois, no decorrer da conversa, ele fica um pouco destemperado, porque surge exatamente essa questão e aí o pessoal que editou o vídeo acabou tirando as falas dele, aparece uma fala só, mas eu coloquei exatamente essa questão e aí ele fala assim, mas espera aí, você não entende que é um privilégio
para você cuidar do seu próprio filho? E é louco pensar que, tipo, para ele defender o argumento dele de que homens não tinham privilégio, para ele é um privilégio cuidar do próprio filho, quando na verdade não é um privilégio cuidar do filho, é obrigação. Cuidar do seu filho é obrigação. E é uma obrigação que só as mulheres acabam tendo. Então, se o homem não tem essa obrigação, o que o homem tem a partir do momento que ele pode abrir mão de cuidar do próprio filho? Principalmente nesses primeiros 4 meses aí em que a criança está no mundo. Ele tem um privilégio, de abdicar disso. Não é um privilégio cuidar do filho, é obrigação. O filho é dos dois, é do casal. Mas ele entende isso como um privilégio poder cuidar do filho. Então você vê como a mesma forma de olhar para o mundo e olhar para si mesmo é equivocadíssima. Assim. E quando você olha do ponto de vista do mercado, esse tão bem-fazejo mercado, o que a mulher está fazendo ao ter um filho? Ela está produzindo mão de obra para o mercado. Sim. Se o empresário faz parte do mercado, ele quer que o mercado seja bom, se autorregule, a parte dele então é o quê? Financiar a produção de mão de obra para o mercado, que é o que ele está fazendo ao pagar a licença maternidade. Então, onde é que está o furo? O que é a questão? Se você quer que o mercado funcione desse jeito, se você quer que o mercado seja legal, se o mercado precisa de mão de obra sendo produzida e a mulher que produz a mão de obra, você não quer pagar ela produzindo? Então, o mercado quer utilizar da mão de obra que a mulher está produzindo, porque no final das contas o capitalismo enxerga a criança apenas como isso, uma mão de obra que vai ser utilizada no futuro, e você não quer pagar por essa mão de obra que está sendo produzida? Que é trabalho, é ou não é trabalho? Tá? Raios! Então, mas foram muitas questões abordadas, inclusive em relação ao feminicídio, eu dei um dado para a moça que dialogou comigo ali, falando como que tinha criado a lei de feminicídio para ela, porque ela acha um absurdo, porque ela acha que homicídio é tudo homicídio, ela não entende que feminicídio tem a ver com o fato das mulheres, por exemplo, serem mortas em sua maioria no ambiente doméstico, sim, diferente dos homens que são mortos em sua maioria no ambiente público. Né? Então a mulher ela é morta por quem? Pelo seu pai, pelo seu companheiro, pelo seu tio, pelo seu irmão, pelo seu namorado, pelo seu amante. E as leis de feminicídio, elas servem para também trazer isso como estatística. Né? A quantidade de mulheres que morrem. Apenas por ser mulher. Apenas por ser mulher. Não tem a ver com o homicídio, que qualquer um pode morrer por um homicídio, sendo assaltado, numa briga de vizinhos. Mas eu, como homem, dificilmente eu vou ser morto pela minha companheira. A gente vê que os casos de homens que são mortos pelas suas companheiras é muito menor. Os casos de mulheres que são mortas pelos seus companheiros, olha, chove. Isso tudo é estatística, gente. É assim que a gente consegue ter pelo menos uma dimensão de como o mundo funciona para além da nossa própria existência, da nossa bolha, da nossa participação do eu, da sociedade individualista. O Cogos ele faz até um outro vídeo em que ele critica o individualismo e tal, mas assim, toda forma de pensar que foi exposta ali é extremamente individualista, porque aí critica o individualismo e o coletivismo, mas assim, a forma de pensar a partir da sua perspectiva de mundo é extremamente individualista, porque você nega que existe uma estrutura. Sim. E que essa estrutura produz dados e que é a partir desses dados que a gente lê a realidade. E assim, acreditar que o mercado vai transformar essa estrutura sozinho se você deixar ele se autorregular é acreditar na bondade divina de Deus. E esse Deus aí eu não sei se existe. E o Deus mercado, eu acho que ele não está trabalhando muito bem, não. E achar que o Estado é o demônio, também não sei. Porque aqui no Brasil, um governo um pouquinho mais progressista que a gente teve aí, tirou 40 milhões de pessoas da miséria por ação do Estado. Não foi o livre mercado que tirou 40 milhões de pessoas da miséria aqui nesse país, não. Diga-se de passagem, né? E eu nem sou um grande fã de Estado. Não corte isso, porque eu tenho uma reputação a zelar. Bom, vamos encerrar por aqui então. O papo tá bom, o assunto é complexo. A gente trouxe muita coisa também que daria muitos vídeos. Sim. Vídeos, podcasts, vamos ver o que rola aí pra frente. Isso. E, bom, gente, assistam, não fiquem dentro da sua bolha, procurem se informar sempre a partir de diversos vieses. Não aceitem as coisas como verdade absoluta, tudo pode ser questionado, tudo que a gente está dizendo aqui também pode ser questionado, a gente não é dono da verdade, a gente só está trazendo um outro ponto de vista para o debate, para o diálogo, para a gente poder alcançar uma sociedade melhor em que as pessoas consigam viver pelo menos dignamente. E o mais importante é que, apesar das discordâncias, dos posicionamentos diferentes, nós conseguimos promover um lugar de diálogo
e diálogo honesto e respeitoso. Nenhum dos participantes que ali estavam, assim como eu, e espero que os participantes, se eles assistirem esse vídeo, eles confirmem, fomos desrespeitosos uns com os outros. A discussão foi de alto nível e extremamente respeitosa. Em alguns momentos a gente se exalta, claro, fala um pouco mais alto, faz caras de indignação, mas não houve desrespeito. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de agradecer o pessoal do Spotnix, apesar de não agradecer pela edição, é eles promoverem um espaço no qual eu consegui dialogar com pessoas que pensam extremamente diferente de mim. Sim. Algo que nunca tinha acontecido, porque os diálogos sempre se transformam em disputa, em quem venceu. Sim. E a ideia não é quem venceu, mas sim quem está construindo. Vamos encontrar pontos de convergência, gente, para a gente construir um mundo melhor. A gente sempre vai ter a divergência, mas os pontos de convergência que vão fazer o mundo andar para um lugar melhor aí para todo mundo. A diferença é bem-vinda. O que não é bem-vinda é a desigualdade. É isso aí. Isso aí. Aquele abraço, galera. Boteco Connection já era. Tamo junto. Saúde!